A grande câmara do Conselho Galáctico estendia-se para cima, como uma montanha oca. Milhares de assentos erguiam-se em círculos ao redor da plataforma central, cheios de representantes de centenas de espécies. A luz filtrada através de paredes de cristal que mostravam as estrelas além. Este era o Nexus Prime, o coração da civilização galáctica, onde todas as decisões importantes foram tomadas durante 10.000 anos. A embaixadora Helena Vance ficou sozinha na plataforma central. Ela era uma pequena figura neste vasto espaço, uma única mulher humana cercada por alienígenas que governavam as estrelas desde antes de sua espécie descobrir o fogo. Seu cabelo grisalho estava puxado para trás e seu rosto não mostrava expressão. Em suas mãos, ela segurava um cristal de dados que continha evidências de crimes que abalariam a galáxia, se alguém se preocupasse em acreditar nela. A delegação Valtari sentou-se nos assentos mais altos, olhando para ela com evidente diversão. Eles eram seres altos, com quase 3 metros de altura, com pele como bronze polido e olhos que brilhavam em um amarelo suave. Por 6.000 anos, o domínio Valtari foi um dos 3 poderes governantes do Conselho. Eles controlavam 1.000 sistemas estelares. Eles comandavam a maior frota militar no espaço conhecido e, durante a última década, destruíram secretamente colônias humanas na fronteira. Helena ativou o cristal de dados. Imagens holográficas encheram o ar acima dela, mostrando cidades queimadas e valas comuns. A evidência era clara e terrível. Navios de guerra Valtari bombardeando centros civis, soldados Valtari ferindo humanos em campos de trabalho forçado, crianças separadas dos pais, idosos e doentes deixados para morrer. Mais de 2 milhões de humanos escravizados ou mortos em 17 mundos coloniais. A Câmara ficou em silêncio enquanto as imagens passavam. Alguns representantes desviaram o olhar. Outros assistiram com expressões de choque ou horror. Mas a delegação Valtari simplesmente esperou. Seus olhos brilhantes não traíam nada. Quando as imagens terminaram, Helena falou. Sua voz era calma e clara, chegando a todos os cantos da Câmara através dos sistemas de tradução. Esses crimes foram cometidos durante um período de 8 anos. Trouxemos as nossas primeiras reclamações a este conselho há 6 anos. Disseram-nos para esperar por uma investigação. Nós esperamos. Trouxemos mais evidências há 3 anos. Disseram-nos que o assunto era complexo. Esperamos novamente. No ano passado apresentamos testemunhos de sobreviventes. Disseram-nos que havia canais adequados a seguir. Ela fez uma pausa, olhando para os representantes reunidos. Seguimos todos os canais. Respeitamos todos os processos. E enquanto esperávamos, enquanto seguíamos as suas regras, mais gente nossa morreu. Mais de nossos filhos foram levados. Mais dos nossos mundos foram queimados. O alto-falante Valtari levantou-se da cadeira. Seu nome era Torvax. E ele manteve sua posição por mais de um século. Ele era velho mesmo para os padrões Valtari. Mas sua voz permaneceu forte e cheia de desprezo. O embaixador humano apresenta imagens dramáticas. Mas onde está a prova de que as forças Valtari foram responsáveis? Esses mundos fronteiriços são lugares perigosos. Piratas e invasores atacam constantemente. Talvez a humanidade devesse concentrar-se em proteger as suas próprias colônias em vez de fazer acusações contra os seus superiores. Uma onda de risadas nervosas percorreu partes da Câmara. Os Valtari tinham muitos aliados que lhes deviam favores ou temiam sua raiva. Esses aliados sabiam como reagir. Helena não respondeu às risadas. Ela simplesmente tocou seu cristal de dados novamente. Novas imagens apareceram, mostrando navios militares Valtari com códigos de identificação claros. Interceptações de comunicações com ordens assinadas pelos comandantes Valtari. Registros financeiros mostrando pagamentos a funcionários que ignoraram. A evidência está completa, disse Helena. Os perpetradores são identificados. A cadeia de comando está documentada até o mais alto conselho militar do domínio. Este não foi trabalho de piratas. Esta foi uma campanha sistemática de conquista e genocídio aprovada pelos mais altos níveis do governo Valtari. A Câmara zumbia com conversas sussurradas e uns
Muitos representantes suspeitavam de algo assim há anos. Os Valtari tinham se tornado agressivos ultimamente, ultrapassando limites em todos os lugares, mas suspeitar era diferente de ver provas exibidas diante de toda a galáxia. O alto-falante Torvax riu. Era um som frio, como metal raspando em pedra. E o que a humanidade se propõe fazer em relação a estes alegados crimes? A sua espécie fazendo parte deste conselho há 60 anos. Nesse período, vocês não contribuíram com nada além de mercadorias comerciais e reclamações. A sua frota consiste em algumas centenas de pequenas embarcações. Sua tecnologia militar está gerações atrás até mesmo das potências menores. Você planeja nos ameaçar com seus navios de carga? Mais risadas dos aliados Valtari. Helena esperou que desaparecesse. Não estou aqui para ameaçar ninguém, disse ela. Estou aqui para entregar um ultimato e uma escolha. A risada parou. Até o Valtari pareceu surpreso. As espécies pequenas não entregaram ultimatos às potências galácticas. Simplesmente não foi feito. Helena continuou, sua voz ainda calma, quase gentil. A Confederação Humana Unida exige o seguinte. Primeiro, todas as forças Valtari se retirarão do espaço humano dentro de 30 dias padrão. Em segundo lugar, todos os humanos cativos serão devolvidos às suas famílias. Terceiro, o domínio Valtari pagará reparações às vítimas e aos seus descendentes. Em quarto lugar, os responsáveis pela ordenação destes crimes enfrentarão a justiça perante um tribunal independente. Torvak abriu bem os braços, num gesto de falsa descrença. E se recusarmos essas exigências absurdas, o que então, pequeno embaixador, você enviará seus navios de carga para nos atacar? Se estas exigências não forem atendidas dentro de 30 dias padrão, disse Helena, a Confederação Humana Unida considerará o acordo de paz nulo. Todos os tratados, todos os acordos, todas as obrigações entre os nossos povos terminarão e nós mesmos resolveremos esta questão pelos nossos próprios métodos. A Câmara explodiu em barulho. Alguns representantes gritaram indignados com a arrogância da humanidade. Outros pediram ordem. A delegação Valtari riu abertamente, batendo em seus assentos, divertida. Torvak levantou a mão pedindo silêncio. Quando o barulho desapareceu, ele olhou para Helena com algo próximo de pena. Eu vivi por 400 anos como humano. Eu vi espécies crescerem e caírem. Tenho visto impérios desmoronarem. E durante todo esse tempo, nunca ouvi nada tão tolo. Sua espécie é uma nota de rodapé na história galáctica. Você não tem poder, nem aliados, nem esperança de se opor a nós. Se quiséssemos, poderíamos queimar todos os mundos humanos numa única campanha. Nós toleramos você porque você é útil como comerciante e porque esmagá-lo seria mais problemático do que valeria. Ele se inclinou para a frente, seus olhos amarelos brilhando de desprezo. Vá para casa, pequeno embaixador. Diga aos seus líderes que as ameaças deles nos divertem. Diga-lhes que se continuarem com esta tolice, deixaremos de tolerá-los. E diga-lhes que quando decidirmos tomar o resto dos seus mundos, não haverá avisos nem ultimatos. Só haverá silêncio onde a humanidade costumava estar. Helena ficou imóvel durante esse discurso. Quando Torvak terminou, ela balançou a cabeça lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. Transmitirei sua resposta ao meu governo. Mas primeiro gostaria de me dirigir ao Conselho como um todo. Ela girou lentamente, olhando para cada delegação. Seu olhar permaneceu em espécies que permaneceram em silêncio, que não aderiram às risadas, que observaram as evidências com expressões perturbadas. Durante 60 anos, a humanidade tem sido um membro fiel deste Conselho. Honramos todos os tratados. Pagamos todas as taxas. Seguimos todas as regras. Acreditamos que este sistema, com todas as suas falhas, representou algo que vale a pena preservar. Uma forma de diferentes espécies viverem juntas sem guerras constantes. Um caminho em direção a algo melhor do que os ciclos intermináveis de conquista e vingança. Ela fez uma pausa e quando falou novamente, havia tristeza em sua voz. Estávamos errados. Este sistema não protege os fracos. Protege os fortes.
Permite SP poderoso espécies atacam as menores enquanto o resto desvia o olhar. Transforma a justiça num processo que nunca termina e nunca é entregue. Helena olhou para a delegação Veltari uma última vez. Você tem 30 dias. O que acontece depois disso é escolha sua, não nossa. Oferecemos paz. Imploramos por justiça. Você riu de nós. Lembre-se disso quando chegar a hora. Lembre-se de que tentamos tudo primeiro. Ela se virou e caminhou em direção à saída. A câmara estava em silêncio agora. A risada desapareceu. Algo em sua voz e na maneira como ela se movia mudou seu humor. Até mesmo Veltari a observou partir com expressões que não eram tão confiantes como antes. Na porta, Helena fez uma pausa e olhou para trás. Mais uma coisa. Agradecemos as espécies que trataram a humanidade com justiça e amizade ao longo dos anos. Aconteça o que acontecer a seguir, saiba que nos lembramos da bondade tão claramente quanto nos lembramos da crueldade. Nossa briga não é com você. Então ela se foi. O conselho irrompeu em um debate que durou horas. Eventualmente, eles votaram para formar outro comitê para investigar mais a fundo o assunto. Os Veltari declararam o assunto encerrado e alertaram outras espécies contra interferirem em seus assuntos. A maioria das delegações queria simplesmente esquecer toda a cena desagradável. Ninguém percebeu quando Helena Vance embarcou em sua nave e enviou uma transmissão codificada para uma nave que esperava além da borda do sistema. A mensagem era curta, apenas 3 palavras. Eles recusaram, comece. Ao longe, através do espaço humano, as luzes começaram a piscar em consoles que estavam apagados há décadas. As máquinas que esperavam em silêncio começaram a despertar e a humanidade, que havia escondido a sua verdadeira face durante 60 pacientes anos, começou a tirar a máscara. O relógio estava correndo e a galáxia não tinha ideia do que estava por vir. Nos dias que se seguiram ao ultimato do embaixador Vance, a galáxia tentou voltar ao normal. As redes de notícias discutiram brevemente o incidente antes de passarem para outras histórias. Funcionários de Veltari deram entrevistas nas quais riram da arrogância humana. A maioria das espécies simplesmente se esqueceu de todo o assunto, confiante de que nada resultaria disso. Então coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou com pequenas interrupções que ninguém conectou no início. As naves mercantes humanas, que transportavam mercadorias entre as estrelas durante décadas, começaram a retirar-se do espaço Veltari. A princípio, o Veltari mal percebeu. Afinal, os humanos eram pequenos comerciantes. Havia muitas outras espécies dispostas a transportar carga, mas dentro de uma semana a ausência tornou-se dolorosa. Descobriu-se que as naves humanas transportavam mais do que se imaginava. Medicamentos raros, componentes especializados, bens de luxo dos quais o rico Veltari passou a depender. Os preços começaram a subir, surgiram escassezes, a economia começou a compensar a tensão. Quando os comerciantes Veltari tentaram entrar em contato com empresas de comércio humano para negociar seu retorno, encontraram apenas silêncio. Os canais de comunicação que funcionaram durante anos ficaram sem resposta. Era como se todos os humanos no espaço Veltari tivessem simplesmente desaparecido durante a noite. No Nexus Prime, o Conselho Galáctico passou pelos seus próprios problemas. A rede de comunicação segura que conectava todas as espécies membros começou a apresentar erros estranhos. As mensagens chegaram corrompidas ou atrasadas. Os sistemas de criptografia falharam aleatoriamente. Os melhores técnicos da galáxia trabalharam dia e noite para resolver os problemas, mas não conseguiram encontrar a causa. Os sistemas simplesmente não cooperariam. Alguns funcionários subalternos sugeriram que o momento era suspeito. Talvez os humanos tenham sido os responsáveis. Seus superiores consideraram esse tipo de conversa paranoica. Todos sabiam que os humanos não tinham habilidade técnica para tais ataques. As falhas foram apenas coincidência, provavelmente causadas por equipamentos antigos. Então um comboio militar Veltari desapareceu. Era uma missão de patrulha padrão. 12 navios de guerra viajando por um setor próximo ao espaço humano. Eles entraram no hiperespaço conforme programado. Eles nunca surgiram.
As equipes de busca não encontraram nada. Nenhum destroço, nenhum sinal de emergência, nenhum sobrevivente. Os navios simplesmente acompanharam seus 3.000 tripulantes. O alto comando Veltari ficou preocupado, mas não alarmado. Às vezes, coisas estranhas aconteciam no hiperespaço. As rotas antigas tornaram-se instáveis. Ocorreram erros de navegação. Foi trágico, mas não inédito. Quando um segundo comboio desapareceu 2 dias depois, o alarme começou a se espalhar. O alto orador Torvax exigiu respostas de seus comandantes militares. Eles não tinham nada para dar. Seus batedores vasculharam todos os setores ao longo das rotas do comboio. Eles encontraram apenas espaço vazio. Era como se os navios nunca tivessem existido. Silenciosamente, sem anúncio público, os Veltari começaram a evitar rotas hiperespaciais que passavam perto do território humano. Eles disseram a si mesmos que isso era apenas uma precaução. Disseram a si mesmos que não tinha nada a ver com o ultimato humano, mas o medo já existia. Um sussurro frio que não iria embora. No Nexus Prime, o embaixador Vance continuou a participar das sessões do conselho. Ela não disse nada. Ela simplesmente sentou-se na pequena seção da delegação humana e assistiu. Outros representantes começaram a notar sua presença de uma forma que nunca haviam notado antes. Seu silêncio foi mais perturbador do que qualquer discurso. O delegado Nexari, um ser de luz e cristal chamado Illumina, finalmente se aproximou de Vance durante um recesso. Os Nexari eram uma espécie antiga, sábia e cuidadosa. Eles sobreviveram por milhões de anos prestando atenção em coisas que os outros não perceberam. Embaixador Vance, disse Illumina, sua voz como sinos de vento. Posso falar com você em particular? Helena assentiu e seguiu o Nexari até uma alcova tranquila com vista para as estrelas. Algo está acontecendo, disse Illumina. Os Valtari estão assustados, embora escondam bem. As rotas comerciais são interrompidas, os comboios militares desaparecem. As comunicações do Conselho falham de uma forma que os nossos engenheiros não conseguem explicar. E apesar de tudo, seu pessoal não diz nada e não faz nada óbvio. É profundamente perturbador. Há alguma pergunta aí em algum lugar? Helena perguntou. O corpo de cristal da Illumina mudou em cores que indicavam preocupação. O que a humanidade está fazendo? E mais importante, o que é a humanidade? Helena ficou em silêncio por um longo momento olhando para as estrelas. Durante 60 anos, temos sido exatamente o que a galáxia esperava que fossemos. Comerciantes, diplomatas, uma espécie menor com tecnologia limitada e sem poder real desempenhamos nosso papel perfeitamente. Deixamos todos confortáveis. E agora? Agora a máscara está começando a escorregar. Helena virou-se para encarar o delegado Nexari. Illumina, sua espécie tem idade suficiente para saber que as aparências enganam. Você sobreviveu porque nunca presumiu que entendia tudo. Os Valtari sobreviveram porque eram fortes o suficiente para esmagar qualquer um que os desafiasse. Mas força e sabedoria não são a mesma coisa. Você está dizendo que a humanidade tem escondido alguma coisa? Helena sorriu e havia algo naquele sorriso que fez a forma de cristal de Illumina escurecer ligeiramente. Estou dizendo que em 12 dias o ultimato expira. Até então, sugiro que os Nexari mantenham distância do espaço Valtari. Não porque tenhamos qualquer má vontade contra a sua espécie, mas porque o que acontecerá a seguir será significativo. Ela foi embora deixando Illumina sozinha com perguntas que não tinham respostas confortáveis. Os estranhos acontecimentos continuaram. As redes de inteligência Valtari, que passaram séculos construindo redes de informantes por toda a galáxia, começaram a entrar em colapso. Os agentes ficaram em silêncio. As fontes pararam de reportar. As informações que fluíram livremente durante gerações simplesmente secaram. Quando os mestres espiões Valtari investigaram, descobriram algo perturbador. Muitos dos seus informantes mais valiosos eram humanos ou trabalharam em estreita colaboração com humanos. Essas pessoas não foram presas ou mortas. Eles simplesmente desapareceram como se nunca tivessem existido. Os registros do banco de dados foram corrompidos.
Os arquivos de identidade desapareceram. Era como tentar pegar fumaça. Ainda mais preocupantes foram os relatórios dos mundos Valtari. Os cidadãos começaram a notar os humanos em todos os lugares onde iam, em mercados e estações de trânsito, em parques e espaços públicos. Os humanos não fizeram nada ameaçador. Eles simplesmente assistiram. Nós estamos sempre observando com olhos calmos que nada revelaram. Os comandantes militares ordenaram varreduras de segurança. Os humanos que detiveram eram todos visitantes legais com documentação adequada. Não havia lei contra permanecer em espaços públicos e observar. Os Valtari tiveram que libertá-los. Sentindo-se tolas e frustradas, nos mundos humanos ocupados, as populações cativas ficaram mais quietas. Eles pararam de resistir. Eles pararam de reclamar. Os guardas Valtari acharam isso mais perturbador do que uma rebelião aberta. Os humanos trabalharam nos campos de trabalho sem protestar. Mas havia algo nos olhos deles, uma paciência que parecia uma promessa. Eles sabem de alguma coisa, relatou um guarda aos seus superiores. Eles sabem algo que nós não sabemos. E eles estão esperando por isso. O Conselho Superior Valtari realizou uma sessão de emergência. Pela primeira vez, alguns membros sugeriram que talvez devessem considerar seriamente o ultimato humano. Talvez devolver alguns cativos acalmasse a situação. Talvez alguma demonstração de boa vontade pusesse fim aos incidentes perturbadores. Torvax esmagou essas sugestões com fúria fria. Somos o domínio Valtari, declarou ele. Não negociamos com espécies inferiores. Não demonstramos fraqueza. Os humanos estão jogando jogos psicológicos porque não têm poder real. Se lhes dermos alguma coisa agora, todas as espécies menores da galáxia pensarão que podem fazer exigências a nós. Ele bateu com o punho na mesa. Em 12 dias, o ultimato expira. Nada acontecerá porque nada pode acontecer. A humanidade está blefando. Quando o prazo terminar e nada mudar, a galáxia os verá como tolos que são. A reputação deles será destruída. E então, quando chegar o momento certo, terminaremos o que começamos. Queimaremos todos os mundos humanos e espalharemos suas espécies pelas estrelas como escravos. Os membros do conselho assentiram, tranquilizados pela confiança do seu líder. Torvax nunca esteve errado. Ele guiou o domínio por um século. Ele sabia o que estava fazendo. No dia anterior ao término do ultimato, a galáxia prendeu a respiração sem saber por quê. Algo parecia diferente no ar de 1000 mundos. Algo estava por vir. Helena Vance passou o último dia em seus aposentos no Nexus Prime. Ela não falou com ninguém. Ela escreveu mensagens para familiares que nunca enviaria. Ela olhou fotos de mundos que talvez nunca mais visse. À meia-noite, horário galáctico padrão, seu console de comunicação se acendeu. Uma única mensagem chegou do comando da Confederação Humana Unida. Todos os ativos em posição, todos os sistemas prontos, aguardando a autorização final. Helena fechou os olhos por um momento. Quando ela os abriu, eles eram duros e claros. Autorização confirmada, ela transmitiu, para executar a Operação Revelação. Ao longe, na escuridão entre as estrelas, algo começou a se mover. Navios que estavam escondidos há décadas ligavam seus motores. Armas que nunca foram disparadas carregaram seus sistemas. A verdadeira face da humanidade estava prestes a ser revelada e a galáxia nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, Helena subiu ao conselho pela última vez como embaixadora da paz. Ela não carregava cristais de dados desta vez. Ela não tinha mais nada a provar, nada mais a pedir. Uma única nave humana apareceu em órbita acima do Nexus Prime durante a noite. Ele pairava no espaço como uma faca preta, elegante e angular, totalmente diferente de qualquer recipiente humano que alguém já tivesse visto. O Valtari havia mobilizado uma dúzia de navios de guerra para interceptá-lo. Eles agora orbitavam a uma distância respeitosa. Suas tripulações estavam assustadas demais para se aproximarem. A nave transmitiu uma única mensagem para toda a galáxia, transmitida em todas as frequências e em todos os idiomas.
O acordo de paz no que diz respeito à humanidade é por este meio dissolvido. Oferecemos paz. Você escolheu o contrário. Que a história se lembre de que tentamos. Na Câmara do Conselho, Torvax levantou-se para dar uma resposta desdenhosa. Ele nunca teve a chance porque naquele momento os relatórios começaram a chegar do espaço Valtari. Relatos de naves humanas aparecendo do nada. Relatos de armas que não faziam sentido. Relatos de um inimigo que estava esperando, invisível há 60 longos anos. A guerra havia começado e a humanidade parou de fingir. O almirante Korat estava na ponte da nau Capitânia Valtari, Eternal Dominion, e observou sua frota se reunir. 300 naves capitais, o orgulho da Marinha do Domínio, reuniram-se em formação acima do mundo colônia de Teron 4. Milhares de embarcações menores os cercavam, como cardumes de peixes ao redor da Grande Gales. Foi a maior força militar implantada em uma geração. Os humanos tomaram Teron 4 há 3 dias. De alguma forma, apareceram do nada, desativaram a rede de defesa planetária e desembarcaram tropas que libertaram os campos de trabalho antes que alguém entendesse o que estava a acontecer. Agora eles controlavam o mundo com uma guarnição em varreduras orbitais estimada em menos de 10.000 soldados. Korat recebeu ordens de retomar Teron 4 e esmagar completamente as forças humanas. O Conselho Superior queria uma demonstração de poder esmagador que poria fim a este conflito antes que ele realmente começasse. Eles queriam que a galáxia visse o que aconteceu com as espécies que desafiaram o domínio Valtari. Todos os navios reportam-se prontos, informou o almirante, seu segundo em comando. A frota está com força total de combate. Korat assentiu com satisfação. Mesmo que os humanos tivessem de alguma forma escondido naves avançadas, eles não poderiam ter muitas. Sua frota esmagaria qualquer defesa que conseguissem reunir. Esta batalha terminaria em horas. Comece a abordagem, ele ordenou. Todas as naves avançam em Teron 4. A enorme frota moveu-se como uma só. Motores em chamas, armas carregadas. Korat se permitiu um momento de orgulho. Esta seria a vitória que garantiu seu legado. As gerações futuras se lembrariam do almirante que lembrou a galáxia porque os Valtari governavam. Eles estavam a meio caminho do planeta quando o oficial sensor falou, com clara confusão em sua voz. O almirante estava a detectar contactos emergentes do hiperespaço, múltiplas assinaturas. Eles parecem ser humanos. Korat voltou-se para a tela principal. 12 navios apareceram entre sua frota Teron 4. Eles eram pequenos em comparação com os navios capitais Valtari. Preto e angular, movendo-se com uma graça impossível. Eles não pareciam nada em nenhum banco de dados. Apenas 12 anos, Korat riu. Eles enviaram 12 navios contra 300. Esses humanos são ainda mais tolos do que eu pensava. Almirante, estou lendo estranhas assinaturas de energia daquelas naves. Nossos sensores estão tendo dificuldade em analisá-los. Não importa. Todos os navios abrem fogo, destroem esses insetos. 300 navios de guerra Valtari liberam suas armas. O vazio se iluminou com o poder de fogo suficiente para quebrar a crosta de um planeta. Feixes de energia e mísseis preencheram o espaço entre as frotas, convergindo para as 12 naves humanas. As naves humanas nem sequer tentaram se esquivar. Eles voaram direto para a barragem e então algo impossível aconteceu. O fogo das armas simplesmente desapareceu. Feixes de energia curvavam-se em torno das naves humanas como água fluindo em torno das pedras. Os mísseis pararam no meio do voo e caíram mortos. Nenhuma arma tocou os recipientes negros. Korat olhou para a tela, incrédulo. Isso não é possível. Nenhuma tecnologia de escudo poderia fazer isso. Aumente o poder de fogo, todas as armas, fogo contínuo. A frota Valtari despejou tudo o que tinha nas naves humanas. O resultado foi o mesmo. As armas simplesmente não conseguiam atingir os seus alvos. Foi como tentar atingir uma sombra. Então as naves humanas responderam ao fogo. Korat nunca viu o que os atingiu. Não havia nenhum raio visível, nenhum míssil, nenhuma assinatura de arma. Num momento,
seus navios estavam disparando. No momento seguinte eles estavam morrendo. O domínio eterno estremeceu quando os sistemas em toda a nave falharam simultaneamente. As luzes piscaram, os motores morreram, as armas ficaram offline. A grande nau capitânia flutuava indefesa, sem energia, exceto para suporte de vida de emergência. Em toda a frota, a mesma coisa estava acontecendo em todos os lugares. 300 navios de guerra, a força mais poderosa que o domínio implantou em séculos. Parou de funcionar em menos de 4 minutos. Eles flutuavam no espaço como peixes mortos. Suas tripulações estão vivas, mas totalmente indefesas. Korat agarrou sua cadeira de comando enquanto a iluminação de emergência projetava sombras vermelhas na ponte. Sua tripulação olhou para ele com medo nos olhos. O que aconteceu? Sussurrou seu segundo em comando. Como que eles nos atingiram? Antes que Korat pudesse responder, o sistema de comunicação ganhou vida. Uma voz humana falou calma e clara. Almirante Korat, esta é a comandante Sarachin do navio Silent Thunder da Confederação Humana Unida. Sua frota foi desativada. Suas armas estão offline. Seus motores estão mortos. Você não corre perigo se permanecer calmo. O suporte de vida continuará funcionando. Korat encontrou sua voz. O que você fez com meus navios? Que tipo de armas são essas? Nossas armas têm como alvo sistemas, não pessoas. Poderíamos ter destruído a sua frota, almirante. Cada navio, cada membro da tripulação. Em vez disso, escolhemos detê-lo sem matar ninguém. Você pode querer pensar por que fizemos essa escolha. A comunicação terminou. Korat olhou pela janela de observação para sua frota variada, para os 12 navios negros que os derrotaram sem suar a camisa e sentiu algo que não havia experimentado em mais de um século de serviço militar, medo. Em todos os mundos humanos ocupados, ocorreram cenas semelhantes. As forças terrestres Veltari fortaleceram suas posições ao redor dos campos de trabalho, esperando que os humanos atacassem com armas convencionais. Eles haviam preparado posições defensivas, posições de armas pesadas e campos de fogo sobrepostos. Nada disso importava. Em Korat III, o maior campo de trabalhos forçados mantinha 50.000 prisioneiros humanos. O coronel Vechus comandou uma guarnição de 5.000 soldados Veltari. Quando o ataque humano começou, ele estava pronto. Então as armas dos seus soldados pararam de funcionar. Cada rifle, cada canhão, cada dispositivo explosivo simplesmente falhou. As células de energia foram drenadas instantaneamente. Sistemas mecânicos travados. Em segundos, toda a sua guarnição estava armada com nada. Além de metal e plástico inúteis. Soldados humanos apareceram do nada, saindo do próprio ar. Eles usavam armaduras escuras que pareciam engolir a luz. Eles se moveram pelas posições Veltari como fantasmas, desarmando soldados que nem conseguiam vê-los chegando. O coronel Vechus se viu diante de um oficial humano que se materializou 3 passos à sua frente. A humana era uma mulher, baixa para os padrões Veltari, com mechas grisalhas no cabelo escuro. Você pode ordenar que seus soldados se retirem, ela disse calmamente, ou podemos continuar desarmando-os um por um. De qualquer forma, este acampamento será libertado dentro de 1 hora. A única questão é se os seus soldados passam aquela hora conscientes. Vechus olhou para ela. Como você está fazendo isso? Nossa inteligência disse que os humanos não tinham tecnologia avançada. Tínhamos informações completas sobre suas capacidades militares. O oficial humano sorriu levemente. Você tinha as informações que queríamos que você tivesse. Durante 60 anos, mostramos à galáxia exatamente o que queríamos que ela visse. Uma espécie menor com tecnologia limitada e sem poder real. Uma nota de rodapé na história galáctica, como disse o seu auto-orador, era tudo falso. Cada navio que mostramos ao Conselho, cada arma que demonstramos, cada peça de tecnologia que comercializamos, tudo cuidadosamente escolhido para nos fazer parecer fracos. A verdadeira frota humana, a verdadeira tecnologia humana, mantivemos-nos escondidas, à espera, na esperança de nunca precisarmos de a utilizar.
Veshui sentiu a sua certeza desmoronar. Mas por quê? Por que fingir ser fraco? A expressão do oficial ficou séria. Por que nos lembramos da nossa própria história? Lembramo-nos do que aconteceu quando nações poderosas encontraram nações mais fracas no nosso próprio mundo. A conquista, a escravidão, o genocídio. Fizemos essas coisas um com o outro antes de aprendermos melhor. Quando chegamos às estrelas e encontramos outras espécies, tivemos uma escolha. Poderíamos nos tornar os conquistadores ou poderíamos tentar algo diferente. Ela apontou para o acampamento ao redor deles, para os prisioneiros humanos que observavam através das cercas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Optamos por ingressar no conselho como iguais. Esperávamos que a coexistência pacífica fosse possível. Demos à sua galáxia 60 anos para provar que estávamos certos. Sua voz endureceu. Você provou que estávamos errados. Sua espécie escravizada nosso povo, queimou nossos mundos, riu de nossos apelos por justiça. Então agora você pode ver o que realmente somos. O que você vai fazer conosco? Perguntou Veshus. O oficial olhou para ele por um longo momento. Vamos libertar o nosso povo. Vamos desativar suas armas e suas naves. E então vamos parar na sua fronteira e esperar. Esperar o quê? Para que os seus líderes decidam se querem continuar esta guerra ou acabar com ela. Mostramos que podemos destruí-lo se quisermos. Agora vamos mostrar outra coisa, algo que pode ser mais difícil de entender. O que é isso? Misericórdia, ela disse. Mostraremos misericórdia a você, não porque você mereça, mas porque é assim que escolhemos ser. Os portões do acampamento se abriram. Soldados humanos ajudaram os cativos a caminhar para a liberdade, apoiando aqueles que eram demasiado fracos para se manterem sozinhos. Os guardas Veltari ficaram indefesos, observando seus prisioneiros partirem, incapazes de detê-los. Por toda a galáxia, a notícia se espalhou como um incêndio. A vitória humana foi total e incompreensível. A maior frota Veltari já reunida foi derrotada sem uma única morte. As forças terrestres foram neutralizadas sem derramamento de sangue. Os mundos ocupados foram libertados com precisão cirúrgica. E então, o mais estranho de tudo, os humanos pararam. A frota deles parou na fronteira do espaço central de Veltari. As suas forças terrestres completaram a libertação dos mundos ocupados e não foram mais longe. Eles demonstraram um poder além de tudo que a galáxia já tinha visto, e então optaram por não usá-lo. No Nexus Prime, o embaixador Vance dirigiu-se a uma câmara do conselho repleta de representantes atordoados. Agora você vê o que poderíamos ter sido o tempo todo, disse ela. Agora você entende o que escondemos e por quê. Poderíamos ter conquistado esta galáxia há décadas. Poderíamos ter feito todas as espécies se ajoelharem diante de nós. Em vez disso, escolhemos viver como uma espécie entre muitas. Escolhemos a paz em vez do poder. Ela fez uma pausa para deixar as palavras penetrarem. Ainda escolhemos a paz. Nossas forças pararam na fronteira de Veltari. Não invadiremos seus mundos natais. Não destruiremos a civilização deles. Retomamos o que era nosso e nada mais. A guerra pode terminar aqui, hoje, se os Veltari assim o desejarem. O alto-falante Torvax, assistindo através do link de comunicação de sua capital, falou pela primeira vez desde o desastre. E se recusarmos, se continuarmos a lutar, Helena encontrou os olhos dele através da tela. Então nos defenderemos. Destruiremos todos os navios e todas as armas que você enviar contra nós. Nós transformaremos seus militares em pó, sem nunca colocarmos os pés em seus mundos. E quando você finalmente não tiver mais nada com que lutar, faremos a mesma oferta que estamos fazendo agora. A única diferença será quantos de seu povo morrerão antes de você aceitar isso. O rosto de Torvax mostrava emoções que ninguém jamais tinha visto antes. Incerteza, medo e, em algum lugar abaixo deles, os primeiros sinais de algo que poderia ter sido respeito. Você realmente nos pouparia depois de tudo que fizemos ao seu povo? Faríamos isso, não porque você merece,
mas por que nos recusamos a nos tornar o que você é? Recusamo-nos a permitir que os seus crimes nos transformem em monstros. Essa é a nossa escolha. Agora você tem que fazer o seu. A galáxia esperou pela resposta de Veltari. E pela primeira vez em 6.000 anos, ninguém sabia o que aconteceria a seguir. O mundo natal Veltari de Dominax Prime nunca conheceu o medo. Durante 6.000 anos, foi o coração de um império que conquistou sem consequências e governou sem desafios. Suas cidades brilhavam com a riqueza de 1.000 mundos subordinados. Seu povo caminhava com a confiança de mestres que nunca haviam conhecido iguais. Agora o medo morava em todas as ruas e em todas as casas. A notícia da destruição da frota espalhou-se pela população como veneno. 300 navios de guerra desativados sem um único tiro acertando o alvo, forças terrestres neutralizadas sem derramamento de sangue, prisioneiros humanos andando livres enquanto os soldados Veltari permaneciam indefesos. Era impossível. Foi humilhante. Foi assustador. Alto-falante Torvak sentou-se em seu PR câmara viva cercada por conselheiros que não tinham conselhos a dar. Os comandantes militares que haviam prometido uma vitória fácil agora olhavam para os pés. Os oficiais de inteligência que juravam que os humanos eram fracos agora não tinham nada a dizer. As maiores mentes do Império estavam erradas sobre tudo. Como perdemos isso? Torvax exigiu. 60 anos eles estiveram entre nós. 60 anos de comércio e diplomacia. Como ninguém viu o que eles realmente eram? O general Corax, o comandante militar sênior, falou com cuidado. O engano deles foi perfeito, alto-falante. Cada nave, cada arma, cada peça de tecnologia que nos mostraram foi projetada para parecer primitiva. Sacrificaram vantagens comerciais e influência política para manter a ilusão. Vimos exatamente o que eles queriam que víssemos. Mas por quê? Por que esconder tanto poder? Qualquer espécie com essa tecnologia poderia ter dominado a galáxia. Talvez seja exatamente por isso que o esconderam, disse uma voz calma. Todos se viraram para olhar para o orador. Era Sarat, o membro mais jovem do Conselho Consultivo, com apenas 2 séculos de idade. Ela ficou quieta durante toda a crise, observando e ouvindo. Explique, ordenou Torvax. Sarat ficou de pé, com as mãos firmes apesar do peso da tensão sobre ela. Alto orador, passei os últimos dias estudando tudo o que sabemos sobre a história humana. Seus próprios registros, que compartilharam livremente como parte do intercâmbio cultural. Antes de chegarem às estrelas, eles quase se destruíram várias vezes. Guerras que mataram centenas de milhões, armas que poderiam ter acabado com toda a sua espécie. Bárbaro, murmurou um general. Talvez, Sarat concordou, mas eles aprenderam com isso. Eles desenvolveram um medo profundo do que o poder desenfreado poderia fazer. Quando finalmente se uniram e alcançaram as estrelas, tiveram uma escolha. Eles poderiam se tornar conquistadores como nós, ou poderiam tentar algo diferente. Eles escolheram a fraqueza, disse Torvax com desdém. Sem alto-falante, eles escolheram a moderação. Eles esconderam seu poder porque temiam o que poderiam se tornar se todos soubessem disso. Queriam provar que a coexistência pacífica era possível. Eles queriam acreditar que as espécies poderiam viver juntas sem que uma dominasse as outras. Sarat fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Nós provamos que eles estavam errados. Nós levamos o pessoal deles. Queimamos seus mundos. Nós rimos da dor deles. E ainda assim, mesmo agora, eles nos oferecem misericórdia. Isso soa como fraqueza para você? A câmara ficou em silêncio. Torvax olhou para Sarat com uma expressão que ninguém conseguia ler. Finalmente, ele falou. O que você gostaria que eu fizesse, jovem? Aceitar seus termos? Humilhar o domínio diante de uma espécie que escravizamos? Gostaria que você considerasse o que aconteceria se não o fizermos, respondeu Sarat. A frota deles está na nossa fronteira. Eles poderiam ter avançado. Eles poderiam estar bombardeando nossas cidades agora mesmo. Em vez disso, eles esperam. Eles oferecem paz. Quanto tempo eles vão esperar?
Quantos do nosso povo morrerão se os forçarmos a lutar? O general Korak bateu com um punho na mesa. Não podemos simplesmente render-nos. O domínio não se curva a ninguém. O domínio nunca enfrentou um inimigo como este, Sarat revidou. A nossa maior frota foi destruída em minutos. Nossas forças terrestres foram neutralizadas sem disparar um tiro. Com o que exatamente você propõe que os combatamos? Palavras duras? A discussão explodiu pela Câmara. Hawkes exigiu resistência contínua, mesmo que isso significasse a destruição do domínio. Os moderados apelaram à negociação, salientando que os termos da humanidade eram duros, mas passíveis de sobrevivência. Korvax ouviu tudo, seu rosto antigo não revelando nada. Finalmente, ele levantou a mão pedindo silêncio. Responderemos ao ultimato humano amanhã. Esta noite, desejo falar com o embaixador deles, a sós. O pedido surpreendeu a todos, mas ninguém ousou contestar. As mensagens foram enviadas por canais diplomáticos. Em poucas horas, uma nave humana desceu pela atmosfera de Dominax Prime. O embaixador Vance chegou ao Palácio dos Altos Oradores quando a noite caiu sobre a capital. Ela foi escoltada até o jardim privado de Torvax, um vasto espaço repleto de animais alienígenas. N plantas coletadas em todo o Império. Os Altos Oradores estavam entre seus tesouros, parecendo mais velhos do que qualquer um jamais o vira. Obrigado por ter vindo, ele disse. Sua voz não continha nada do desprezo habitual. Admito que fiquei surpresa com o convite, respondeu Helena. Há alguns dias, você prometeu espalhar a humanidade pelas estrelas como escravos. Alguns dias atrás, eu era um idiota. Torvax virou-se para ela. Governei o domínio durante um século. Comandei frotas e conquistei mundos. Eu me considero sábio. Eu era apenas poderoso, o que não é a mesma coisa. Helena permaneceu em silêncio, esperando. Sua espécie me confundiu desde o início. Torvax continuou, você era claramente inteligente, claramente capaz, mas nunca pressionou por mais poder. Você aceitou cargos menores. Você negociou de forma justa quando poderia ter trapaceado. Você seguiu regras que não o beneficiaram. Achei que fosse fraqueza. Achei que você era simplesmente tolo demais para ver oportunidades. E agora vejo que vocês estavam nos testando, a todos nós, dando à galáxia uma chance de provar que a civilização poderia ser mais do que uma máscara sobre a selvageria. Os olhos amarelos de Torvax escureceram. Falhamos espetacularmente nesse teste. Sim, Helena disse simplesmente, você fez. Nos seus termos, retirada dos territórios ocupados, o que já está feito. Retorno de todos os cativos, o que estamos organizando. Mas as reparações, o Tribunal para Crimes de Guerra, estas coisas vão quebrar-nos. Não militarmente. Você poderia fazer isso sempre que desejar. Mas culturalmente, toda a identidade do domínio é construída sobre força e domínio. Admitir que estávamos errados, pagar pelos nossos crimes, ver os nossos líderes julgados por outros, muitos do meu povo não sobreviverão a esse tipo de humilhação. Helena estudou o velho Veltari por um longo momento. Você sabe quantos humanos morreram em seus campos de trabalhos forçados, alto orador? Você sabe quantas crianças foram separadas dos pais? Quantas famílias foram destruídas? Quantos sonhos foram destruídos sob as botas Veltari? Torvax não respondeu. A humilhação do seu povo não se compara ao seu sofrimento. Mas eu entendo o que você está dizendo. Você está perguntando se existe outro caminho, um caminho que dê justiça sem destruição? Existe? Helena caminhou entre as plantas alienígenas, tocando suavemente suas folhas. O meu governo deu-me autoridade para negociar dentro de certos limites. As principais demandas não podem mudar. As reparações serão pagas. Os criminosos de guerra enfrentarão a justiça. Mas pode haver espaço para discutir como essas coisas acontecem. Ela se voltou para Torvax. As reparações poderiam ser pagas ao longo do tempo, de forma a reconstruir em vez de punir. Cooperação econômica em vez de pura extração.
Os tribunais poderiam incluir juízes Veltari ao lado de juízes humanos, mostrando que a justiça é partilhada e não imposta. Seria difícil vender estas modificações ao meu povo, muitos dos quais querem ver o domínio completamente quebrado. Mas você tentaria? Eu faria isso porque quis dizer o que disse na Câmara do Conselho. Nós nos recusamos a nos tornar o que você era. A vingança seria fácil. A justiça é mais difícil. Construir algo melhor é o mais difícil de tudo. Mas é isso que somos. Torvax ficou em silêncio por um longo tempo. Quando ele falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. Em 400 anos, nunca me desculpei por nada. Não sei se sei como, mas quero que você entenda uma coisa. Os crimes contra o seu povo foram reais. O sofrimento foi real. E pela minha parte em permiti-los, pela minha arrogância e crueldade, ele lutou com a palavra. Sinto muito, Helena olhou para ele. Ela viu o esforço que essas palavras lhe custaram. Ela viu o peso dos séculos pressionando os ombros antigos. Isso é um começo, ela disse calmamente. Apenas um começo, mas é alguma coisa. Eles conversaram durante a noite, dois líderes de espécies que quase se destruíram, tentando encontrar um caminho para algo melhor. Quando Dawn rompeu com Dominax Prime, eles tinham o esboço de um acordo. Levaria meses para finalizar. Enfrentaria a oposição da linha dura de ambos os lados, mas era possível. Como Helena preparada para partir, Torvax fez uma última pergunta. Por que você veio aqui sozinho? Eu poderia ter matado você. Meus guardas poderiam ter feito você como refém. Helena sorriu levemente, não é? Torvax pensou nos navios que surgiram do nada, nas armas que incapacitaram frotas inteiras, nos soldados que se materializaram do nada. Provavelmente não, ele admitiu. Vim porque às vezes a paz exige riscos. Às vezes você tem que confiar que seu inimigo quer ser melhor do que tem sido. Eu escolhi acreditar nisso sobre você, alto orador. Por favor, não me faça arrepender. Ela saiu do jardim, deixando o velho governante sozinho entre seus tesouros conquistados. Pela primeira vez em séculos, Torvax sentiu algo que não conseguia nomear. Pode ter sido esperança. Pode ter sido uma vergonha. Pode ter sido o primeiro sinal de desejo de ser digno da misericórdia que lhe foi demonstrada. No dia seguinte dirigiu-se ao domínio e anunciou que as negociações para a paz iriam começar. A reação foi mista. Alguns o amaldiçoaram como fraco. Outros choraram de alívio, mas a guerra acabou. Agora o trabalho mais difícil poderia começar. O trabalho de cura, o trabalho de justiça, o trabalho de construção de um futuro onde os fortes não atacassem automaticamente os fracos. Levaria anos. Seria necessário sacrifício. Seria necessário que os Veltari se tornassem algo que nunca haviam sido antes, mas era possível. E nessa possibilidade estava a sede de algo que a galáxia nunca tinha visto. Uma paz construída não no medo, mas na escolha de ser melhor. A humanidade mostrou o caminho. Agora outros teriam que decidir se seguiriam. 3 meses se passaram desde o fim da guerra. A galáxia ainda estava se adaptando à sua nova realidade. No Dominax Prime, a transição foi dolorosa. A linha dura dentro do exército Veltari tentou um golpe contra o alto-falante Torvax, exigindo que a guerra continuasse independentemente do custo. Eles reuniram apoiadores, tomaram centros de comunicação e transmitiram apelos à resistência por todo o Império. O golpe durou 16 horas. Não foi a frota humana que acabou com tudo. Os humanos mantiveram a palavra e permaneceram na fronteira, observando, mas sem interferir. Em vez disso, foram os cidadãos comuns de Veltari que detiveram os radicais. Soldados que se recusaram a disparar contra o seu próprio povo, funcionários que bloquearam as ordens dos rebeldes e milhares de pessoas comuns que encheram as ruas da capital, exigindo a paz. Eles tinham visto do que a humanidade era capaz. Eles viram misericórdia onde esperavam destruição. E muitos deles, pela primeira vez na vida, começaram a perguntar-se se poderia haver uma maneira melhor de viver. Os líderes golpistas foram presos pelas suas próprias tropas. Enfrentariam a justiça ao lado dos arquitetos do genocídio humano.
Os tribunais estavam a iniciar o seu trabalho, lento e cuidadoso, construindo casos que resistiriam ao escrutínio da história. Nos mundos humanos libertados, o trabalho de cura começou. Os campos de trabalho estavam sendo desmantelados. Seus materiais foram reaproveitados para moradias e hospitais. As famílias separadas pela ocupação estavam a ser reunidas através de um esforço massivo que envolvia recursos humanos e Veltari. O acordo de reparações tomou a sua forma final. Em vez de simples pagamentos, tornou-se algo mais complexo e mais esperançoso. Os Veltari investiriam na reconstrução dos mundos que destruíram, trabalhando ao lado dos humanos que ali sofreram. Eles compartilhariam tecnologia e recursos. Eles criariam empregos e oportunidades. Não foi caridade, não foi castigo. Foi uma parceria forjada nas cinzas da guerra. Nem todos aceitaram facilmente este acordo. De ambos os lados, havia quem quisesse soluções mais simples. Alguns humanos exigiram a destruição completa do domínio. Alguns Veltari recusaram-se a reconhecer que sua espécie havia feito algo errado. Essas vozes eram altas, mas não eram mais as únicas. No Nexus Prime, o Conselho Galáctico estava passando por sua própria transformação. A antiga estrutura, que AD permitiu que espécies poderosas dominassem as mais fracas, estava sendo reconstruída a partir do zero. O embaixador Vance liderou o esforço, trabalhando com representantes de centenas de espécies para criar algo melhor. A nova carta incluía proteções que nunca existiram antes. Nenhuma espécie poderia ter sua representação negada. Nenhuma espécie poderia ser atacada sem consequências. Nenhuma espécie poderia escravizar outra. Essas regras tinham força agora porque todos sabiam o que aconteceria se fossem quebradas. Foi oferecida à humanidade a liderança permanente do Conselho. Eles recusaram. Não fizemos isso para nos tornarmos governantes, explicou Helena aos delegados reunidos. Fizemos isso porque governar os outros é errado. Se assumirmos o controle agora, nos tornaremos apenas mais um império. Melhor intenção, talvez, mas ainda assim um império. E os impérios acabam sempre por falhar, geralmente depois de causarem um sofrimento tremendo. Em vez disso, a humanidade propôs uma liderança rotativa com todas as espécies membros tendo voz igual. Eles ofereceram sua tecnologia avançada gratuitamente com apenas uma condição. Não poderia ser usado para conquista ou dominação. Qualquer espécie que quebrasse esta regra enfrentaria a mesma resposta que os Veltari experimentaram. A galáxia aceitou esses termos. Eles tinham pouca escolha, mas muitos também os aceitaram de bom grado, reconhecendo que a humanidade estava a oferecer algo que nunca tinha existido antes. Uma oportunidade de construir uma civilização baseada na cooperação e não na competição. Uma galáxia onde os fortes protegiam os fracos em vez de atacá-los. Levaria gerações para concretizar plenamente esta visão. Haveria contratempos e fracassos. Velhos hábitos seriam difíceis de morrer, mas a base estava lançada. Um ano após a guerra, um memorial foi dedicado à Cara Terceira, local do maior campo de trabalhos forçados. A cerimônia reuniu humanos e Veltari, sobreviventes dos descendentes daqueles que morreram. Helena Vance ficou diante da multidão, olhando para rostos marcados pela dor e pela esperança em igual medida. Atrás dela, uma parede de pedra negra carregava os nomes de todos os humanos que morreram sob a ocupação Veltari. Havia muitos nomes para ler durante a vida. Eles se estendiam pela pedra como uma acusação contra o próprio universo. Helena falou lentamente, sua voz atravessando a reunião silenciosa. Estamos aqui para lembrar daqueles que nos foram tirados, para lembrar o sofrimento que suportaram, para lembrar a injustiça que foi cometida em nome do poder e da conquista. Ela fez uma pausa olhando para os delegados Veltari que tinham vindo para testemunhar. Alguns dirão que também deveríamos estar aqui para odiar, para cuidar das nossas feridas e planear a nossa vingança, para garantir que a espécie que nos fez isto sofra como nós sofremos. Helena balançou a cabeça. Essas vozes são compreensíveis. Eles vêm de uma dor real e profunda, mas estão errados porque vingança é apenas mais uma palavra para continuar o ciclo. Significa tornar-se aquilo que odiamos. Significa deixar que nossos inimigos definam quem somos.
Ela se virou para o muro do memorial. As pessoas cujos nomes estão gravados aqui não morreram para que pudéssemos nos tornar monstros. Eles morreram porque monstros já existiam. Nosso trabalho agora não é criar mais monstros. Nosso trabalho é construir uma galáxia onde ninguém mais tenha que morrer assim, onde nenhuma criança seja arrancada de seus pais, onde nenhum povo seja conquistado e escravizado, onde a força seja usada para proteger, não para destruir. Helena olhou de volta para a multidão. Poderíamos ter queimado os mundos Valtari. Tínhamos o poder, alguns de nós queriam, mas escolhemos de forma diferente. Escolhemos a misericórdia, não porque os Valtari a merecessem, mas porque nos recusamos a permitir que os seus crimes corrompem as nossas almas. Nós escolhemos quem somos. Ninguém mais pode fazer essa escolha por nós. Ela deu um passo para o lado e uma jovem Valtari se aproximou do memorial. O nome dela era Sarat, a conselheira que aconselhou a paz quando seu próprio povo queria guerra. Ela carregava um pequeno recipiente com terra da época de Dominac. Eu represento a espécie que cometeu estes crimes, disse ela calmamente. Eu não posso você fazer o que foi feito. Não posso trazer de volta os mortos. Só posso prometer que tentaremos ser algo melhor, que aprenderemos com este terrível capítulo da nossa história, que trabalharemos todos os dias para sermos dignos da misericórdia que nos foi demonstrada. Ela se ajoelhou e colocou terra na base do muro memorial, um gesto simbólico, terra Valtari misturada com terra humana. Duas espécies unidas agora, não pela conquista, mas pelo árduo trabalho de cura. Após a cerimônia, Helena caminhou pelo jardim memorial que cercava o muro. Crianças humanas brincavam na grama, perseguindo umas às outras e rindo. Entre eles estavam vários jovens Valtari, filhos do pessoal diplomático que compareceram à cerimônia. As crianças não viram inimigos ou vítimas. Eles viam apenas outras crianças com quem brincar. Um velho se aproximou de Helena. Caminhava com dificuldade, o corpo marcado por anos de trabalho duro nos campos. Seu nome era Marcos Shen e ele foi um dos primeiros prisioneiros feitos quando a ocupação começou. Embaixador, disse ele, queria lhe agradecer. Para quê? Por não nos dar o que queríamos. O velho sorriu tristemente. Quando estive nos campos, sonhei com vingança. Imaginei naves humanas incendiando cidades Valtari. Imaginei o povo deles sofrendo como nós sofremos. Achei que isso resolveria as coisas. Ele observou as crianças brincando juntas. Mas isso é melhor. Isso é mais difícil, mais lento e mais confuso, mas é melhor. Meus netos crescerão em uma galáxia onde esse tipo de coisa não acontece mais. Eles terão amigos Valtari. Eles verão antigos inimigos trabalhando juntos para construir algo novo. Isso vale mais do que qualquer vingança poderia valer. Helena colocou a mão no ombro dele. É por isso que fizemos isso. Não por nós mesmos, mas por eles. Para aqueles que vêm depois. Marcos assentiu lentamente. Aprendemos da maneira mais difícil, não foi? No nosso próprio mundo, antes de chegarmos às estrelas, quase nos destruímos com o nosso ódio. Tivemos que sair daquela escuridão, um passo doloroso de cada vez. E agora estamos tentando ajudar outros a evitar os mesmos erros. Você acha que vai funcionar? Helena olhou para as crianças, para o memorial, para o céu cheio de estrelas que continha 1000 mundos trabalhando juntos pela primeira vez na história. Acho que temos que tentar. Acho que tentar é o que nos torna humanos. Nem a nossa tecnologia, nem as nossas frotas ocultas. Apenas a teimosa recusa em desistir da possibilidade de algo melhor. Ela sorriu e havia paz em seus olhos. Oferecemos-lhes uma escolha. Eles poderiam destruir-se tentando lutar contra nós ou poderiam juntar-se a nós na construção de um novo futuro. Eles escolheram construir. E enquanto as espécies continuarem a fazer essa escolha, enquanto um número suficiente de seres decidir que a cooperação é melhor do que a conquista, teremos uma oportunidade. O sol se pôs sobre Karat III, pintando o céu em tons de laranja e dourado. A parede memorial brilhava suavemente na luz fraca. Os nomes dos mortos vigiavam o jardim onde os filhos dos seus filhos brincavam com os filhos dos seus antigos inimigos. Não foi um final perfeito.
A galáxia ainda continha escuridão e perigo. Haveria mais desafios, mais testes ao compromisso da humanidade com os seus ideais. O trabalho de construção de uma civilização melhor nunca estaria verdadeiramente concluído. Mas já havia começado. E às vezes começar é suficiente. As estrelas surgiram sobre o memorial, frias e brilhantes, observando como vinham observando há bilhões de anos. Eles tinham visto impérios crescerem e caírem. Eles tinham visto espécies destruírem-se umas às outras em ciclos intermináveis de violência. Agora talvez eles estivessem vendo algo novo. Uma espécie que escolheu a misericórdia em vez da vingança. Uma galáxia aprendendo a ser melhor que seu passado. Um futuro sendo construído um dia difícil de cada vez. A humanidade não veio às estrelas em busca de conquista. Eles vieram em busca de companheiros. E agora finalmente eles os encontraram. A jornada estava apenas começando.